está na cabeça das pessoas, e só o que a turma fala desde ontem, ou seja, durante toda essa semana, foi de comentários, de redes sociais, de interação, entre que eram a favor, a contra, a favor e contra. Então, nunca o Tribunal Superior Eleitoral foi tão visto pelas suas audiências, porque justamente era de uma pessoa ilustre que foi, né, foi o ex-presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, que se tornou elegível por 5 votos a 2, 5 votos, né, num colegiado de 7, que o tornou inelegível até 2030, por 8 anos. Pois bem, dito isso, muitos já viram o que já falou na imprensa, o que deixou de se falar, né? Mas a gente faz aqui uma análise interessante, tanto da decisão do TSE, o que é que ela representa, do Tribunal Superior Eleitoral, e, né, dos arremedos, né, da sensação de impunidade que o Bolsonaro tinha e ainda tem, porque o Bolsonaro parece que é meio psicopata, ele acha que pode dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas o ato dele, sim, de convocar, que aí é o encalço, né, o fato da ação, foi justamente a convocação dele dos embaixadores, e alegando que o Tribunal Superior Eleitoral e que as urnas do Tribunal Superior Eleitoral não seriam confiáveis. Muito estranho, somente vindo de um homem que foi eleito durante 40 anos como deputado federal, seus filhos foram eleitos nesse sistema, a ex de primeira mulher dele, como foi vereador do Rio de Janeiro, também foi eleito pelo sistema, e que de repente, e também foi eleito, também ele, né, como presidente da República por esse mesmo sistema, e de repente o sistema não se via mais. Porque, naquele momento, ele sentia, né, que poderia perder as eleições, e como de fato aconteceu. E eu sempre dizia aqui na nossa rádio, nos nossos comentários e no nosso programa, dizer, poxa, quer dizer que as urnas eletrônicas se viu quando ele ganhou, mas quando ele perde não serve. Se ele vier perder, não vai servir. Então é legítima para que ele ganhe, para que ele perca. E aí disse, né, argumentou que nessa reunião, depois de tantas fake news que ele falou, de mentiras, coisas e tal, que o sistema era assim, que não poderia ser auditado, né? Tudo que foi comprovado por A mais B, que o que ele falava era errado. E ele depois falou sobre uma questão que foi investigada pela Polícia Federal, com um hacker em todo o sistema. Não, esse hacker tentou entrar no sistema das urnas eletrônicas do TSE, não conseguiu. Você sabe por quê? Porque dentro do caminho dos softwares, cada urna tem um software isolado. Tanto é que quando você vai votar, né, se gera o BU, que é os boletins de urna ali. Depois se levam aquelas urnas, cada um com seu boletim, e é retransmitido e é conferido. Ou seja, mesmo se alguém tentasse, ela não é dentro da rede mundial de computadores, é uma rede do próprio TSE. E só é computado quando elas fecham e vai para as comarcas locais ou os tribunais locais, nos setores de processamento de dados, então os falados CPD, e transmite aqueles valores, aqueles números, mas você já tem lá os fiscais, os representantes partidários já ficam lá com o boletim de urna. É assim que funciona, é um sistema aplaudido por todo mundo, né, pela sua confiabilidade. E foi esse próprio sistema que elegeu, repito, por 40 anos, o Bolsonaro e a família Bolsonaro, por 40 anos, que a família Bolsonaro não soube fazer outra coisa na vida, a não ser candidato, deputado, vereador, e eles vivem disso. Tanto é que seu patrimônio cresceu a partir de ser político. Então, dito isso, era extremamente informação. Esse sistema não serve mais. E aí, o que foi que aconteceu? Foi consumado na época, ainda era o presidente, o Fachin, né? E o Fachin deixou bem claro, na hora que foi feito isso, ele rebateu ponto a ponto. Né? E tudo bem, né? Foi repudiado, coisa e tal. E prontamente o PDT entrou com uma ação de cassação de elegibilidade contra o Bolsonaro, porque, logicamente, ele estava se aproveitando daquilo politicamente, porque depois aquilo foi difundido em redes sociais por ele, pelo pessoal dele, coisa e tal. Então, julgaram agora após a eleição. Entenda o que é que eu vou falar agora. Isso também deixa bem claro que há um entendimento, veja só, que há um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que mesmo que você esteja no poder
mas não tinha ido colocado o seu registro como candidatura à reeleição, estando no poder, ou seja, o fato da reeleição existe. Né? A reeleição ela acontece por direito, né, aqueles que estão na cadeira, prefeito, governador, e presidente da República nos cargos executivos. Então, o TSE está dizendo que, olha, mesmo antes de você ter registrado sua candidatura, o que você fez antes disso, né, você fez com a intenção de se beneficiar no poder, para que você pudesse ser reeleito. Então, é interessante você saber disso, porque o que é que se tinha na cabeça das pessoas, ou na mente das pessoas, durante o processo eleitoral? Não. Pode acontecer comigo, fatos que podem ser relevantes, né, para uma ação contra a minha pessoa, é após eu me registrar como candidato. Só que isso aconteceu antes. Então, é um entendimento do TSE que deve ser assim analisado. E aí eu digo por quê? Porque no próximo ano tem eleições para prefeito. E se você acha que você vai ser candidato à reeleição, coisa e tal, e pode fazer qualquer ato, e esse ato, né, de alguma maneira, as pessoas observarem que ele está você está tirando proveito político da máquina pública para depois ser candidato, ele serve também como arcabouço jurídico para entrar com ação de improbidade administrativa e deixando você ilegível. Vocês entendem o que, é que eu estou querendo falar? Não estou querendo falar aqui sobre a questão do Bolsonaro, né, que já está inelegível, para mim é fato consumado. Né? Bolsonaro, ele está apagando a própria língua dele, as loucuras que ele fez, e olha tem uma coisa, voltando ao mesmo Bolsonaro. Dos 17 processos que tem no TSE, ainda falta julgar 16. Tem a questão das vacinas, a questão das motocicletas, a questão de fortuna comprando pão de 100 mil reais. Tem tanta coisa aí que vocês nem imaginam. Né? Então não para por aí. E ainda falta também a esfera civil da justiça, que também vai julgar também por pelas ações que estão também tramitando. Então, não para por aí. A questão de Bolsonaro, né, não fica só nisso aí. Ainda tem 16 processos que ainda vão tramitar no TSE, que estão passíveis também de ser condenados. E essas condenações, elas são cumulativas, 8, 16, 24, 30, e aí quem viver verá. E o que eu estou querendo dizer aqui a você, que é um alerta também, é um alerta muito claro para aqueles que estão hoje sentados no trono, que eu digo literalmente, nos seus gabinetes, que são os candidatos a prefeito, que para no próximo ano, presidentes de câmaras municipais, prefeitos, que vão ser candidatos para se alertarem. Muito cuidado com aquilo que for fazer, que for falar, ou de ações que forem fazer, que não conjuguem, né, e que não estejam condicionadas ou ligadas de favorecimento à sua candidatura posterior. Então, o TSE julga, independentemente se você tiver registrado sua candidatura ou não, ações que, no entendimento do TSE, levou a você querer se beneficiar, né, dentro da máquina pública, aí falava também sobre a TV pública, que ele também usou, foi transmitido, né? E veja só, tudo isso aí, a gente vai interligando as coisas, tudo está dentro, né? As despesas que houve para o evento, tudo, quem quiser ler lá, o dentro do arcabouço, do ministro Araújo, que foi ele que foi o relator, e que condenava ali, veementemente ali a ação, né, que foi o primeiro voto, deixou bem claro ali, todos ali, os perundicários, né, os fatos que foram relevantes e que, no entendimento dele, aquilo ali foi um benefício para a sua candidatura. Entretanto, teve 2 votos que para mim é interessante. E eu quero que vocês analisem. O voto do ministro Raul, o que é que ele dizia? Não, ele fez um crime, ele aceitou, dentro das laudas, eu estava analisando, né, dentro do que ele escreveu, né, do seu voto, ele disse não. E naquele momento absolveu o Bolsonaro, foi 2 votos dele e do Cássio Nunes. O primeiro voto do Raul dizia o seguinte: não, realmente, veja só, que coisa interessante. De fato, ele fez um crime. Ou seja, ele de fato ali procedeu de maneira irregular, mas não obteve sucesso. Aí a gente começa a analisar, peraí, o cara sai para assaltar, o meliante sai para assaltar. Então, esse assalto dele é frustrado porque, de repente, as forças de segurança
a polícia militar intervém. Então, por causa disso, ele vai ser solto? Veja como é. Então, o ministro disse o seguinte, o que é que ele está dizendo? O seguinte, já que o que ele fez não teve êxito, porque ele perdeu a eleição, então ele deve ser absolvido. Ou seja, deixa de ser crime, você sai de casa para fazer um ato ilegal, seu ato ilegal é frustrado, então por causa daquilo ali você vai ser inocentado, você não leva o crime nas costas.